Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao canal Aprendendo Mais Uma comigo, Luiz Ventura. Esse canal de variedades, curiosidades, polêmicas, que você pode seguir no YouTube ou no Xiglute. Xiglute, que é a rede social que mais cresce no Brasil. E hoje eu gostaria de chamar sua atenção para um assunto curioso, que é a pena de morte. Você sabe que em muitos países existe a pena de morte. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, tem a pena de morte por cadeira elétrica, pena de morte por injeção letal. E é do conhecimento geral, da população em geral do Brasil, de que no Brasil não existe pena de morte. Não é verdade? Pois isso não é verdade. Então eu quero te convidar a aprender mais uma, que no Brasil sim existe pena de morte. Acompanha comigo a leitura da legislação brasileira. Isso aqui é o vade-mecum da legislação. Ou seja, as leis brasileiras estão aqui dentro. As principais leis brasileiras estão aqui dentro. Então, eles são organizados assim pelas editoras para facilitar o estudo dos operadores do direito, dos advogados, dos promotores, dos juízes, dos delegados, dos defensores. Veja bem o que diz a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 47, a linha A, está escrito assim: não haverá penas de morte. Então a Constituição diz: não haverá pena de morte no Brasil. Mas tem uma vírgula que continua: salvo em caso de guerra declarada. Então no Brasil não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, como nós não estamos em caso de guerra declarada, não há pena de morte no Brasil. Mas a partir do momento em que o presidente da República, e é só ele que tem essa autoridade, só ele que tem essa competência, só ele que tem esse poder de declarar guerra contra Estado estrangeiro. A partir do momento que ele declara a guerra, a partir do momento que o Brasil está em situação de guerra, não precisa nem estar dando tiro ainda, mas a partir do momento em que a guerra está declarada, muda o sistema e a pena de morte passa a ser possível de ser aplicada no Brasil. Mas aí é uma questão militar. E aí entra o Código Penal Militar, que no seu artigo 55 diz o seguinte: as penas principais são, letra A, morte. Depois vem letra B, reclusão, letra C, detenção, letra D, prisão. Mas a primeira pena prevista no Código Penal Militar é a morte. Então, morte é uma pena prevista já no Código Penal Militar. E o artigo 56 diz o seguinte: a pena de morte no Brasil é executada, sabe como? Aprende mais essa. É executada com fuzilamento. Fuzilamento, Então no Brasil não tem injeção letal, não tem cadeira elétrica, não tem enforcamento, certo? Não tem guilhotina. Aqui tem o quê? Fuzilamento. E existem alguns crimes que são previstos que a pena para aquele crime é a morte. Eu vou ler um aqui para você.
que é a traição. Artigo 355, traição. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Então, se um brasileiro, o Brasil entra em guerra, declara guerra, o brasileiro vai lutar contra o Brasil, é um traidor. Qual que é a pena? Morte. Morte por quê? Fuzilamento. Então, o desertor também, a deserção, quando o soldado está com medo, ele está lá servindo o exército, está cumprindo lá a obrigação militar dele, o Brasil declara guerra, né? O Brasil declarou guerra, ele pega e não quer ir para a guerra, a namorada não quer que ele vá, aquela choradeira, ele pega e se torna um desertor, ele foge da obrigação militar. Se ele for pego, preso, julgado e condenado, a pena é a morte. Morte por quê? Fuzilamento. Então, aprendeu mais uma? No Brasil tem pena de morte? Sim. A resposta correta é sim. Em caso de guerra declarada. E é morte por fuzilamento. Interessante, né? Muito obrigado. Eu espero que, se você tenha gostado, curte aí. Você me ajuda a divulgar esse canal. Faça parte do nosso canal, inscreva-se. Compartilha com seus amigos, compartilha, me ajuda? Compartilha, quanto mais você compartilhar, mais vai fazer bem para o nosso canal. E manda sugestões, participa, vem para a comunidade. Essa comunidade onde todos nós estamos interessados em aprender mais uma. Até o próximo vídeo.